eles tentam internacionalizar, né, o caso com a presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Raquel, tem toda uma questão sobre a condição do deputado, né, que não está formalmente licenciado. Ele não, por enquanto, ele não pediu asilo, ele não está formalmente licenciado. O que o Eduardo Bolsonaro, primeiro ele tinha pedido, eu vou até pegar os dados direitinho aqui para não falar nada errado. Me dá só um minutinho. Olha, ele tinha pedido primeiro peraí, só um minutinho, vou pegar aqui direitinho. Ele tinha pedido primeiro ele tinha primeiro viajado em missão oficial aos Estados Unidos e ficou lá até o dia 24 de fevereiro. A partir daí, ele informou à Câmara dos Deputados que estava fora do território nacional e disse que ia ficar fora do território nacional até o dia 18 de março. Um prazo que expirou ontem. Isso está no regimento da Câmara, artigo 228, exige a comunicação da natureza ali de um afastamento, quando o deputado vai ficar fora do Brasil e durante quanto tempo ele vai ficar. Então, hoje a situação dele é irregular, ele está faltando. Né? Agora ele tem que decidir se ele vai fazer o que ele anunciou para o Brasil inteiro, que é pedir oficialmente uma licença. E aí ele tem 4 meses de licença, isso que tá nas regras. E se ele vai pedir asilo político, como ele chegou a declarar para alguns veículos de imprensa, aí é outra história completamente diferente, né? E eu acho muito estranho, porque assim, asilados políticos, eles geralmente não viajam de avião comercial, né? Quando alguém se asila de uma ditadura, a gente vê o Edmundo Gonçalves lá na Venezuela, González na Venezuela, né? Você sai na calada da noite, quando você tem os seus direitos políticos cassados, você está correndo risco de vida, você não pode retornar para o seu país se você quiser. Nada disso está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro, né? Ele inventou o asilo político fictício, né? Ele disse que estava correndo o risco de perder seu passaporte, porque o Paulo Gonet não tinha se pronunciado sobre isso, que só depois que ele saiu é que o Gonet se pronunciou, ok, é uma verdade, mas agora o Paulo Gonet já se pronunciou e o Alexandre de Moraes já retirou essa ameaça que pairava sobre ele pode voltar para o país no momento em que ele quiser. Então, essa história toda que ele está colocando, e vamos até pegar aqui a carta desses parlamentares americanos que estão colaborando com ele já há algum tempo, desde a época da articulação lá para retirar o Alexandre de Moraes, eles colocam o Eduardo como um parlamentar que teve que buscar o asilo político porque está sendo vítima de uma perseguição. Não é verdade. Esse asilo político que ele está tentando criar essa imagem é fictício, isso não existe. Coach, o curioso caso, né, do exilado que sai em voo comercial e do perseguido político que anda de jet ski na praia, que é o pai do Eduardo Jair Bolsonaro. Até pouco tempo estava andando de jet ski no litoral de folga. Né? Nada E demais, mas para ele, quem se diz perseguido, né? é isso que você está falando, Diego. Eu vi fotos hoje que a mulher dele colocou na rede social, ele com a família passeando na Disney, abraçando o Pateta, um exilado político original, né? Aliás, tudo que a Raquel falou está certo, é irregular a situação do Eduardo Bolsonaro. Essa família, Bolsonaro, está no modo desespero. Eles fazem qualquer coisa acima e fora da lei e que eles não prestam contas para ninguém. Ele hoje circulou lá na Câmara que ele pode perder o mandato por abandono do serviço e está completamente irregular. Mas ele já conseguiu o que ele queria. Você liga a televisão, você pega o jornal, entra na internet, só se fala dele. É a velha tática da extrema-direita, sabe, para mudar de assunto. Eles roubaram o espaço que era sobre o julgamento. Nós estamos na véspera do julgamento dos golpistas, incluindo o pai dele, né?
Então ele inventou essa história toda aí, tem canal de televisão que só fala disso. É impressionante. Hoje, a votação do orçamento desse ano, que já está atrasado, um assunto da maior importância para todo mundo, mas perde espaço para Eduardo Bolsonaro. Estamos aqui falando dele, quando não é do pai, a gente fala do filho. Outra coisa que nós demos matéria hoje, matéria do Jamil também, aliados do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos mapeiam bens de ministros do Supremo Tribunal Federal no exterior. Veja a que ponto que a coisa chegou. O que eles estão querendo com isso? Desse jeito, ele vai ajudar a condenar o pai dele. Esse é o fato concreto. Aliás, as defesas dos golpistas, né, apelaram agora à OAB. Não que isso vá mudar alguma coisa, porque a OAB hoje é irrelevante, perdeu a importância. Mas é uma coisa só para atrasar o processo, para irritar os ministros. Eles desistiram de querer provar a inocência. Por isso é que estão pedindo anistia. Quer dizer, não houve nem julgamento, nem condenação, e eles já estão pedindo anistia. São réus confessos. Então, como não tem defesa jurídica, eles partiram por tudo ou nada. É o Vale Tudo, né, que vai estrear na Globo, já estreou agora com a família Bolsonaro.